E aí, tudo bom? Vamos aqui pro pós-jogo de Brasil e Japão. Caramba, hein? Emoção já nos 16 avos. Eu não sei nem se chama de 16 avos, acho que é praticamente um playoff isso, né? Pô, 32 seleções. Mas enfim, o Brasil ganhou 2-1. Até botei a camisa amarela aqui só pra. Sei que eu tento ser imparcial aqui e tal, mas pra clima de Copa, então tá permitido, né? Vocês me dão essa licença. Primeira coisa. O jogo acabou tem uns 10 minutos. Então já estamos aqui. Eu tô com uns problemas aí. Não tô conseguindo gravar vídeo direito, mas tô aqui. Um dado aí que o pessoal falou muito, comentou várias vezes, eu vou repetir aqui porque é interessante, que é a primeira vez que Ancelotti repete, né, desde quando ele assumiu a seleção, que ele repete uma escalação. Tivemos o mesmo time do jogo contra a Escócia. Basicamente, a gente teve um 4-3-3, embora quando tivesse defendendo fosse um 4-4-2, né? A mesma coisa. Alisson no gol, já já eu comento sobre. Gabriel Magalhães e Marquinhos na dupla de zaga. Douglas Santos numa lateral, Danilo na outra. Bruno Guimarães, Casemiro, Paquetá ali. E o trio de ataque, Vinícius Júnior, Matheus Cunha e Ryan. Comentando rapidamente sobre o Japão, é muito interessante porque aqui no SofaScore ele mostra um 3-4-2-1 com Suzuki no gol, bom goleiro inclusive, Tomiyasu, Taniguchi, Ito e aí os quatro do meio, Doan, Sano, Kamada, Nakamura, depois Ito e Maeda e lá na frente o Ueda. Mas quando eles estavam defendendo, né, acho que todo mundo percebeu, uma linha de 5, né, um 5-4-1, muito bem postado, cara. Só comentando rapidamente sobre o Japão, né, pra depois me estender em relação ao Brasil. O pessoal fala que é um time muito organizado e tal. Mas eu acho que vale destacar que eles não têm jogadores ruins. Assim, você tem ali muitos jogadores medianos pra bons, tá? E medianos não no mau sentido da palavra. Então você tem um time ali, um conjunto, né, de vários jogadores medianos para bons, taticamente um time muito disciplinado. Você observa ali, só na parada técnica ali, todo mundo, cara, então um time muito disciplinado. Acho que isso que empolgou muito no Japão, né, essa orquestra, indo pro Brasil. Acho que primeiro assim, de momentos do jogo, né? O Brasil começou o jogo muito bem, marcando lá em cima, mas tendo um pouco de dificuldade na saída de bola, porque o Japão tava pressionando muito alto, tava pressionando até o Alisson. Eu tive a impressão de que, assim, em algum momento podia acontecer alguma falha e mais ou menos um gol que foi o Brasil contra a Escócia. Beleza que pela qualidade dos jogadores é difícil, mas sei lá, uma interceptação, alguma coisa assim. Mas não aconteceu, ainda bem. Apesar dessa adversidade, né? Assim, é desesperado que a equipe rival vá fazer isso, mas eu digo, conseguiu contornar melhor do que eu achei que, sabe? Então, foi bem, o Brasil conseguiu sair dessa pressão. Vocês estão ouvindo os fogos? Enfim, espero que não tenha saído aí no microfone. Uma partida mediana pra ruim do Danilo, ele não foi tão bem, tá? Cobriu o gap que nós temos na lateral, isso é um fato, mas não fez uma partida tão boa assim. Acho que eu já tô falando mais ou menos individualmente, né? Então, comentar do Alisson, que pra mim, o primeiro gol era uma bola difícil, mas um goleiro que, eu digo, colocam ele no nível que um goleiro daquele tem que pegar esse tipo de bola, sabe? Tem que fazer esse tipo de defesa importante. Beleza que já já eu vou comentar sobre a jogada do gol, calma. Ele poderia ter uma bola também que ele foi encaixar e espirrou. E, assim, zero segurança no gol, tá? O gol não foi culpa dele, fato. Douglas Santos fez uma partida sólida. Gabriel Magalhães e Marquinhos, apesar da dificuldade, né, junto com o Douglas também e o Danilo. A última linha como um todo, apesar da dificuldade na saída de bola, conseguiram contornar, conseguiram fazer muitos cortes importantes. Paquetá, eu percebi assim, mais ou menos o que eu vi no jogo contra Marrocos, ele começou mais impreciso, mas depois ele cresceu no jogo. Pena que lesionou, né? E, enfim, isso aí é um problema. Casemiro, ele não vinha fazendo uma boa partida no primeiro tempo. No segundo, ele fez o gol e cresceu, passou a conseguir jogar melhor. Por exemplo, o cartão amarelo que ele fez, ele foi na falta que, assim, vem muito do saber bater, sabe? Ele não soube como parar aquilo ali sem um cartão amarelo. Então, é muito grosso na minha opinião. Bruno Guimarães fez uma muito boa partida. Eu gosto dele, cara. Eu gosto realmente. É um cara assim. Não é nenhum craque, mas eu gosto de ver jogar. É um bom jogador. Ryan, como sempre, marcando lá em cima. Tentando ali algumas jogadas, mas batendo escanteio muito mal, tá? Vale pontuar isso. Matheus Cunha
flutuando ali, né, entre a segunda e a última linha quando necessário. Não foi uma partida exímia, mas interessante. E Vini, cara, puxando para um contra um, ele estava muito bem marcado, né? Tinha uma linha de 5, então assim, ele estava muito bem marcado. Fez uma boa partida, aquele gol que ele driblou e foi na trave, cara, que pecado. Ia ser um golaço e ele merecia aquele gol. Falando rapidamente aqui sobre as substituições, né? Interessante, cara, como quando o Paquetá se machucou, Ancelotti ele colocou Endrick. Um pouco diferente do que muita gente esperaria. Aí depois no lugar. E isso foi logo no intervalo, né? Aí aos 66 saiu Cunha e entrou Martinelli. E aos 90, com a lesão de Casemiro, entrou Fabinho. E saiu Bruno Guimarães, bem cansado, e entrou Danilo. Ainda tinha uma substituição aí, o Ancelotti, tá? Endrick, eu acho que, assim, ele entrou num jogo, numa situação complicada. Eu acho que pegando o ritmo, assim, de um jogo de Copa, se acostumando ali e tal, mas ele dividiu, mostrou raça, como ele sempre demonstra. Martinelli fez o gol, né? Inclusive um passe maravilhoso do Bruno Guimarães. E temos o problema recorrente das lesões, né, cara? 2 lesionados, nesse ritmo não vai sobrar um. Mas Casemiro, ele deu a impressão de ser algo menos grave do que o Paquetá, mas eu não sei, tá? O Casemiro, ele demonstrou algo ali na virilha e Paquetá é a posterior da coxa, né? Então vamos ver, porque lesão muscular é complicada, ainda mais no torneio de tiro curto, como a Copa. Aos momentos do jogo, né? O primeiro gol, ele começa com a falha num passe do Danilo. Era no momento de transição, no momento que o Brasil tava chegando pro ataque. Um passe da lateral direita, ele vai tocar pro meio campo. E é interceptado, ou seja, o Japão, ele faz um contra-ataque muito rápido, né? O que já seria uma jogada de aceleração do Brasil. O Japão, ele volta muito rápido. E aí, depois, Casemiro, cara. Aí eu acho que é muita coisa dele, sabe? Ele perdeu na corrida, o Sano, né? É isso, ele perdeu na corrida, não conseguiu nem disputar no corpo ali, sabe? Pra quem sabe, pra de repente fazer uma falta. Porque esse passe, Danilo, ele errou, já tinha um Casemiro ali. Só que aí quando pegou a bola, Casemiro não conseguiu recompor, marcar o cara, né? E Gabriel Magalhães, por exemplo, muita gente fala que ele saiu da frente da bola, só que ele tava com 2, né? Do Japão. Então, e Alisson de novo. Foi um chute que não foi muito forte, tá? O cara chutou se desequilibrando com uma distância considerável. Então, se é um goleiro que tá no nível que defendem, que dizem que ele tá, deveria poder fazer uma defesa como essa, sabe? Não era nada impossível. Tipo, seria uma boa defesa? Sim. Seria uma defesa difícil? Sim, mas nada impossível. Nenhum milagre, certo? Então, se colocam ele nesse patamar, ele deveria conseguir fazer. De novo, não gosto, tá? Apesar dos pesares do Brasil ter ficado nervoso, né? Atordoado quando tomou o gol, conseguiu manter uma certa organização ali. É muito pragmático, né? Como o time do Ancelotti, assim, tocando muito a bola sem saber como infiltrar, porque o Japão, de novo, na defesa com 5-4-1 muito bem postado. Então, muito difícil de fazer qualquer infiltração, flutuar entre as linhas, como o próprio Matheus Cunha costuma fazer. Mas quando voltou pro segundo tempo, o Brasil voltou meio louco, assim, meio bagunçado. Meio não, assim, bagunçado, louco, assim, sabe? Os caras estavam até discutindo para bater escanteio. Inclusive, tem que saber bater escanteio. Por exemplo, quando o Neymar entrou, ele que bateu escanteio. Tem que saber bater escanteio, gente. Como é que bate escanteio rasteiro no primeiro pau? Quer dizer, o zagueiro não faz nem esforço para mandar a bola longe. Tem que ter alguém ali pra bater escanteio, cara, porque Copa do Mundo, meu amigo, e bola na área, tanto que o gol de empate vem de um cruzamento, acho que do Gabriel Magalhães, que acha o Casemiro lá, o Casemiro conseguiu subir e fazer o gol, né, e crescer um pouco mais no jogo. E aí o Brasil, apesar de bagunçado, tava indo pra cima, a Vini tava indo pra cima, Ryan, dominando a bola, né, aquela coisa um pouco pragmática e tal, mas tava tentando, cruzando algumas bolas e tal, tava indo, então, beleza. Até que teve essa jogada, né? De novo ali pelo lado direito, o pessoal conseguiu atrair marcação, de se desvencilhar, tocaram ali acho que foi o Ryan, o Danilo, não tenho certeza, pro Bruno Guimarães, que não se afobou, pegou, viu ali a oportunidade, que apesar de estar três jogadores do Japão e o Martinelli estava no meio de 2, eles não estavam necessariamente pressionando o Martinelli. Aí o Bruno Guimarães viu, fez um toque lindo com efeito, né? Porque ainda veio um zagueiro fechar ele. O Martinelli
dominou com o pé esquerdo, jogando para o direito e bateu ali colocado. Muito bacana, o gol muito bonito. E é isso, o Brasil classificado. Ninguém disse que seria um jogo fácil contra o Japão. É uma seleção que tem um nível maior do que o Brasil tinha enfrentado, exceto por Marrocos, talvez, mas muito mais difícil que Haiti ou Escócia. Então o Brasil fez um jogo ok, pelo que eu vi hoje. Pode ser que bata de frente contra as outras, né? Quando eu me refiro às outras, eu me refiro a possíveis adversários como Costa do Marfim e Noruega, tá? Então pode ser que role. Isso foi mais ou menos o que eu tenho pra comentar, bem logo depois do jogo aqui, pra aproveitar, porque não é sempre que temos Copa do Mundo, seleção classificada. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aí o que você achou do jogo, sempre de maneira respeitosa, pra gerar aquele debate saudável. E é isso. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, comentar. Valeu e até a próxima.